Oi, gente, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo ó? Hoje vamos de 0 a 100. E vamos falar de um ser humano que sempre gosta de mostrar poder, arrogância, determinação, aptidão, propriedade, qualquer coisa que o transforme uma pessoa mais aceitável, ela fingirá ser. E antes que alguém fale, você está imitando os trejeitos do Nando Moura, eu gesticulo também. Eu também faço assim. Entendeu? Não é só o Nando Moura que mexe a mão. Entendeu? Então para. Entendeu? Então para. Olá, meus queridos amigos, meu nome é Renan Santos, estamos ao vivo daqui de Estúdio MBF, mas na Renal, feito por Renan Santos, com a Rafael Rico, com a Luiz. Bom, tudo bom? É só isso. Isso foi ele tentando ser engraçado. Seus vídeos é idiota também, mas teve graça? Teve graça? Eu não sou nada aqui, entendeu? Meus vídeos de humor, o nome do meu canal, antes que alguém fale, é Guilherme Lousada de tudo um pouco, Você entendeu? Não é receitas demais. de bolo, GL, construtora, entendeu? Não é esses negócios. Meu canal é de tudo um pouco, então eu posto de tudo que eu quiser, certo? Assim como ele também pode ser o que ele quiser. Se ele quiser ser uma caixa de papelão que custa 40 mil reais e sair voando por aí, pode ser também, certo? Porém, entretanto, todavia, agora você vai ver o 0 a 100 do Renan Santos. Ele julgando uma geração, né, que ele fala dos millennials, que na verdade é a geração Y, que todo mundo conhece, né, que é millennium também, que é de 1981 até 96. Então eu sou da geração Y também, eu sou de 96, mas ele fala de uma geração como se todos fossem igual a ele. O que ele tá falando aqui é do interior dele. Eu tenho certeza que o que ele tá falando aqui, entendeu? Ele tá falando dele. Como ele é um cara frustrado, entendeu? Como ele é um cara que queria ser alguém, entendeu? Mas não é. Ele pode ser o diretor, ele pode ser o presidente do MBL. Ele só é um chupa-pau dos caras. Ele só é um cara que tá na sombra dos outros. Por isso que ele é tão revoltado. E você vai ver que uma pessoa que é revoltada, que tem esse ego ferido, que tem esse negócio assim, sabe? Você pode ver. São pessoas que se abalam muito fácil, entendeu? Tiram a onda com a cara dela, falam um negócio e ele fica putaço. Porque sabe que os outros tá falando a verdade, cara. Sabe por quê? Porque não importa pra ele, entendeu? A pessoa que tá lá aparecendo. Sabe o Gustavo Lima, por exemplo? É ele que é o holofote. Não, mas por trás dele tem aquele cara que filmava, que não sei o quê, que dava ideia, que falava. Ele é aquela pessoa. Ele quer ser mais do que qualquer coisa. E uma pessoa dessa, ela não é. E nunca vai ser. Sabe por quê? Porque mente. Porque mente pra si e mente pros outros. E uma mentira, quando é contada mais de 1000 vezes, se torna verdade. Você vai ver que a história... Por isso que é muito importante nós aprendermos história. Porque a história conta o passado, mas ela é sempre contemporânea. Sabe por quê? Porque você vai ver que a história, ela sempre se repete. Ela está se repetindo. Entendeu? A força do milênio é isso, na cabeça dele. Só que aí foi entregue um mundo que realmente ele não teve nada. E ele não teve mais lugar pra se ancorar. É por isso, eu falei naquela live, que o millennial, então ele tem que cair. Se ele fracassou, é que algo de errado nele, você entendeu? Não existe Deus pro millennial. As ideologias políticas todas são piada. As concepções sociais são mentira. Logo, se ele falhou, a culpa é dele. E aí ele tem que procurar em algo, um poder, para levantar aquele eu que fracassou, que falhou. E é por isso que o coach, ele é essencialmente um produto pra millennial. O coach fala, tá dentro de você a resposta, e eu vou retirar um herói, um ser poderoso dentro de você, tá bom? Essa é a ideia do coach. No fundo, o coach ele vai suprir este buraco. Porque ele, por mais que alguns venham com um discurso até meio divino, né? Tem Deus aqui, Deus ali, não importa. Pro coach, você tem que criar a sua própria superação. Que essa é uma resposta pro millennial. Pois bem, os caras estão listando aqui, né? Big Bang Theory é nojento. Eu até listei algumas séries assim que são muito millennial isso aí. Rick and Morty,
Rick and Morty é muito irônico e niilista, é um bêbado, não sei o que não acredita em nada, e aí ele meio que não quer estar com o outro, mas eles vão ter que ficar viajando, é isso aí, sabe, indo aqui. Tá, gente, eu vou chegar em vocês aí, hein, mesmo vocês sendo millennial. Nessa dinâmica, todo mundo odeia o Chris, os caras não estou entendendo. Outras coisas pra pegar aqui, um cara citou The Strokes. O indie rock, as letras de indie rock são profundamente irônicas. Você quer citar o Strokes, aqui é uma referência que pouca gente conhece, né? Todas as letras do Strokes são de um cara meio, estou mentindo pra você e só quero ir pra casa, eu no meio bêbado, não acredite no que eu estou falando. É uma música sobre descrença, Strokes. Mas não vou ficar me aprofundando nisso, porque não quero só falar de millennial. Eu sei que a geração millennial, ela é sucedida na década dos 2010 em diante pela geração Z. Ou seja, todos nós somos uns fracassados, de opinião fraca, com gostos horríveis, né? Assistir Friends, né? Desenho, um cara de 40 anos assistindo Rick and Morty, pelo amor de Deus, né? E ouve Strokes. Eu também, entendeu? Já ouvi Strokes também é legalzinho, tal. Mas você, cara, não sei, você tá falando mal da sua geração, de você mesmo. Você já mostra que você viveu tudo isso, que você já assistiu tudo isso, só mostra o que você é. Isso você só tá, você só tá desabafando, entendeu? Só que ninguém percebeu, né? É porque eu sou raso demais. A geração Z tem algumas características, tá? Essa geração Z, ela quer acreditar. Ela quer acreditar. E a ela foi permitido algo que foi comungar com outras pessoas de certas ideias e certas, vamos dizer, certas esperanças, porque as redes sociais e o seu embolhamento permite que elas encontrem outros semelhantes. E aí a geração Z encontrou outros semelhantes, e a geração Z começou a aspirar coisas, eu quero. E aí Ou seja, você tá tentando fazer a cabeça de umas molecada mais nova aí, né? Quem não concorda com você é uma geração devagar, depressiva, fraca, esperando um coach, né? Você quer dar tanto conselho, mas você não sabe nem fazer um pudim, cara, entendeu? E neste momento, o ponteiro sai do zero e começa a dar aquela acelerada, onde você vê que o discurso autoritário, o discurso de ódio reprimido que o millennial tem, começa a escapar pela boquinha, sabe? Começa a sair o veneninho aqui, ó, e você vai começar a reparar que ele vai se transformar num aspirante a baba-ovo de ditador. qual é a melhor saída que eu tenho? Acho que eu vou ceder um pouco pro inimigo, né? Vou ceder. Nunca ceda. Nunca ceda. Aí entra essa coisa, dessa vocação de querer ser o bom menino. O MBL não tem que ser bom menino porra nenhuma, porque política é sobre poder. Isso aqui é um outro ponto muito bom que o cara botou aqui, ó. Só um pouquinho, pera. O Rodrigo Moreira. Nossa, pelo amor, vai ficar nesse vitimismo de ser bonzinho até quando? Não dá pra ser bonzinho. O MBL errou por muito tempo, tá? Eu só falei no grupo da Nacional, isso tem alguns áudios épicos ali. Explicando assim, muita gente acha que o papel do MBL no jogo é ser um menino bonzinho que faz a lição de casa. É o que eu já disse. Eles mesmos soltam quem eles são. Uma hora eles vão soltar, uma hora o mentiroso ele fala a verdade, entendeu? Uma hora a pessoa acaba soltando. Muita gente entende o mandato do Kim como o mandato do menino que faz a lição de casa. Ah, lá vem o Kim, ó, o cara que mais aprova relatórios, o cara que aprova projetos sem parar, o cara que aprova coautorias, o cara que barra projetos. Ah, ele é um bom menino, hein? Ele também é econômico, ele faz a lição de casa. Não adianta a pessoa falar que em todo o mandato dele e não sei o que lá, ele doou do salário dele 500 mil e não sei o que lá. Quando no ano de eleição, num ano só, a pessoa gasta o dobro, o triplo. Entendeu? Não adianta ficar falando que faz isso e faz aquilo. A pessoa vai e mata alguém. Um exemplo, tá? Mata alguém dentro do carro. Aí a pessoa vai lá e passa o produto mais fudido que tem pra tirar o sangue. A olho nu fica imperceptível, mas dá pra ver com aquela maquininha lá, né? Eu sou raso do cérebro duro. Mas é um aparelho que usa aquele luminol, aquela parada azul lá, entendeu? E detecta o sangue, né? Mesmo quando tenha limpo. Então não adianta você querer tapar o sol com a peneira, tá? É um exemplo menos burro. É menos burro! É menos burro! É menos raso! Você está me vendo dentro de uma piscina? Agora? Tá, assim, ele faz isso porque isso é uma questão de caráter, mas ele não faz porque ele é um bom menino. Caráter? Você acha mesmo que alguma das pessoas do MBL tem caráter? Coloca aí o antônimo de caráter pra você ver. São um bando de gente covarde, entendeu? São um bando de gente covarde que atacam pessoas que não perdem tempo com a porra do cursinho delas, ou porque, sabe, ou porque não fica esperando de um coach que nem ele, entendeu? Ensinar alguém a viver.
né? Uma pessoa que reclama de órgãos, de pessoas que ficaram lá sentadas e não sei o que lá, e não sei o que tem. Mas e eles fazem o quê? O que esse cara tá fazendo? Esse cara faz o quê, cara? Propaganda. É o que ele faz. Ele é o propagandista deste partido. Se vocês querem achando que nós temos que ser os bons meninos que sofrem, tem que receber conselhos dos outros e ficar se comportando em público de modo a não ferir ninguém, ninguém vai votar na gente dois, você não vai conseguir construir nada. O menino fraco é só um fraco, jovem. O bom menino é só um menino bonzinho. Tá aí. Você quer que eu faça um dossiê de tudo? Ou será que as minhas palavras são tão rasas assim que vocês não estão entendendo? O cara mesmo tá falando. Ele mesmo se entrega. Pelo amor de Deus, cara. Vamos lembrar uma coisa, tá? Nem as mulheres querem sair com o menino bonzinho. Nossa, é porque você tem um jeito de bad boy do caralho, hein, cara. Nossa, ó. Tô com medo de você, hein? Meu Deus do céu, ó. Você é malvado mesmo, cara. Você é malvadão, cara. Você é pesadão, cara. Você realmente é um cara mal mesmo, sabia? Você realmente é um cara mal mesmo. Porque elas veem fraqueza no menino bonzinho. Essa é a real. Então quando vocês querem ficar passando uma vocação de menino bonzinho por aí, vocês só querem mostrar que vocês estão sendo fracos. E quem é fraco não vai enfrentar Comando Vermelho. Quem é fraco não vai enfrentar o PCC. Quem é fraco não vai enfrentar o Ciro Nogueira. Quem é fraco não vai enfrentar o Kassab. Quem é fraco vai ser engolido, vai ser demolido, vai ficar chorando, vai correr pra mãe. Que é isso que um fraco faz. É você que vai atrás do Comando Vermelho? É você que vai atrás do PCC? É você que vai fazer as coisas boas pro país? Você vai, Renan Santos? Você e o seu grupo, para não chamar de outro nome? Vocês vão fazer alguma coisa boa pelo país mesmo? Porque sabe o que acontece? Vocês querem se pagar de tão intelectuais, tão inteligentes, vocês sabem de tudo o que tem que fazer. Só que é engraçado que tudo pra vocês é dinheiro. Pra vocês terem votado a favor dos 30% a mais, né? Até os 30% a mais de álcool na gasolina, vocês não fizeram cálculo nenhum. Tem um engenheiro que, né, ele sabe, não sou eu que tô falando, o engenheiro diz que por conta da ganância de vocês e de outras pessoas, trabalhadores, né, podem morrer indo ao trabalho pela manhã, né, e nem sequer ninguém se importou, tanto quando eu postei os vídeos aqui e em qualquer outro canal que tem por aí falando sobre isso. A ganância, o poder, né, o status, está sobre tudo. Do caráter, da verdade, do ser bonzinho, né? Tá aí. Agora vocês querem acreditar no malvadão? E ainda depois fala que você tá errado quando você cobra. Puta que pariu, hein? O Kim é foda, ele é trabalhador, ele não é um bom menino. Porque quando foi instado a ficar de joelhos pro Bolsonaro, quando botaram espionagem pra cima dele, o Kim aumentou o teor da crítica dele. Ele aumentou. E a nossa crítica foi aumentando, a ponto de botarem uma operação pra fechar o MBL. Que foi isso que o bolsonarismo fez. Foi isso que o Bolsonaro... Só pra vocês entenderem. Só que tem gente que acha por aí que não, o MBL tem que ser um Tolkien, que é legal falar que apoia os políticos do MBL porque eles são bonzinhos, eles não são nem Lula nem Bolsonaro. Entendeu? Aqui, quem é bonzinho, que é o Betinha, não assume poder. O Betinha não assume posição de poder, sacou? Nenhuma. Nunca que o Betinha vai ser chefe. Nunca que o Betinha comanda. Aí eles querem exigir de vocês e do movimento que seja isso. Pede desculpa aí, Betinha. Ué, mas não fiz nada. Mas pede desculpa, você não é bom menino? Pede desculpa, vai tomar no cu. Vai se fuder, porra. Arthur Duval, você manchou a reputação de muitos brasileiros ao redor do mundo, principalmente na Ucrânia, porque agora pensam que os brasileiros, já a fama cultural, a fama brasileira já é maravilhosa em outros países. E aí você vai para outro país dizendo que vai ajudar pessoas que estão em meio à guerra. Entendeu? Você imagina só, ô chupacu do caralho, imagina só uma coisa, tá? Você tá na guerra, morrendo, protegendo a sua mulher,
que está lá com uma criança, talvez, seu filho pequeno, entendeu? Você não podendo ir pra casa, tendo que lutar à força, porque senão vem os outros cara e mata sua mulher, estupra, sei lá, qualquer bosta. E aí, imagina só um arrombado de outro país, entendeu? Querendo pegar essas mulheres, entendeu? Entendeu? Sabe? E mesmo que não tivesse comprometida com nada, não tivesse marido, não tivesse ninguém, cara, no meio de uma guerra, tá vendo? É isso. Aí, uma pessoa dessa tem que ligar o foda-se e que se foda. Foda-se, entendeu? Ah, que se foda, que se foda. O leão não pede desculpa. Ou a gente é leão, ou a gente é uma presa. Ninguém tá aqui pra ser herbívoro, não. Aí um monte de gente aí falando que não ia pegar fundão eleitoral e pegou. Um monte de gente aí querendo aí gozar com o pau dos outros, falando que fez isso, que fez aquilo outro, que não sei o que. Mas aí você vai puxar a fundo, você vai descobrir, entendeu? Que o que eles estão fazendo, que eles... É igual o Maluf, né? Rouba, mas faz, mas rouba. No Brasil, político é corno, viado, ladrão. A mim escolheram como ladrão. O senhor falou isso? Não, o que eu falei é o seguinte. O meu preceptor político, quando eu entrei na política, disse, olha, Paulinho, não vai. Não vai. Porque todo político vai ser chamado pela mídia, pelos repórteres, pelo povo, de corno, de viado ou de ladrão. E o que eu disse é o seguinte, das duas primeiras eu escapei. Ou a gente é leão, ou a gente é leão nesse jogo. Porque é um jogo muito perigoso. Ou é leão nesse jogo. Não existe espaço pra fraco. E aí vocês vêm querer exigir... Vocês não, tá? A maior parte de vocês não. Mas sempre vem. Ah, não. Faça uma demonstração pública de fraqueza, Riso. Demonstra fraqueza em público. Sim, vou demonstrar fraqueza. Um coitado de um bosta lá do Nando Moura com uns derrotados que queriam ser do MBL e foram expulsos porque não tinham massa encefálica suficiente pra estar com a gente. Se juntam, fazem uma mentira. Aí afetam algumas pessoas. Não, olha só, estratégia. Não sejam. É por isso que eu digo que a história é bom aprender, porque a história sempre se repete. Sabe quem que o Renan Santos parece? Eu não estou falando que ele tem as mesmas ideologias. Eu não estou falando que ele prega isso. Eu não estou falando que ele é disso, tá? Eu tô falando que ele parece, porque ele está exercendo o mesmo papel. Eu só estou dizendo isso, eu não tô falando que ele compactua com essas ideias, tá? Mas ele é igualzinho o Joseph Goebbels. Agora eu vou mostrar o maior propagandista do partido nazista, tá? Eu vou mostrar aqui o maior propagandista e a mente por trás do nazismo. Mas não era o Hitler, não era o Hitler, não. O Hitler, ele era a cara, o frontman do nazismo, era ele que tava lá, ele que era não sei o que, ele que foi através de vários golpes aí, fingindo união com fulano e com ciclano pra dar o golpe pra virar chanceler da Alemanha. Mas quem era o organizador de tudo pelas ideias, pelas falas, por tudo? Quem era o cabecinha do negócio? O frustrado, o pequenininho? Era o Joseph Goebbels. O cara que em seus discursos era poderoso, forte, vigoroso. Mas na vida real era só um homem franzino com uma maldade gigante, que não pensou no povo alemão, que não pensou em ninguém, apenas em si mesmo, apenas em ter status, poder, só para disfarçar o quanto ele era um bosta. In deren Verlauf wir heute stehen, ist ein elementares Ereignis, das nur für den, der neben der Zeit lebte, unerwartet kam. Joseph Goebbels, um nome que a história não esquece, emerge como uma das principais mentes do nazismo. Em meio às sombras da Alemanha nazista, ele se destacou como ministro da propaganda, um título que não resume a profundidade de seu papel. Goebbels era o maestro da publicidade do regime, orquestrando cada nota para exaltar a figura de Adolf Hitler e sua ideologia. Sua habilidade em manipular a opinião pública era assustadora, uma verdadeira aula de persuasão que transformou a imagem de Hitler em um ícone quase divino para muitos alemães.
Paul Joseph Goebbels nasceu em 29 de outubro de 1897, em Heide, Alemanha. Sua família era humilde e ele teve uma infância marcada por problemas de saúde, incluindo uma deformidade no pé. Ele se destacou nos estudos, graduando-se em literatura romântica pela Universidade de Heidelberg em 1921. Após tentar sem sucesso uma carreira literária, Goebbels se envolveu com o extremismo conservador. Em 1924, ele se uniu oficialmente ao Partido Nazista, onde rapidamente se destacou pela sua habilidade como orador. Em 1926, Hitler era nomeado líder do partido em Berlim. Sua habilidade em propaganda se tornou evidente e ele ajudou a transformar o Partido Nazista em uma força dominante na política alemã. Quando os nazistas chegaram ao poder em 1933, Goebbels ocupou posições de destaque no regime. Ele se tornou ministro da propaganda da Alemanha e ocupou a direção da Câmara de Cultura do Reich. Sendo assim, tudo que envolvia a questão cultural naquele país passava pelas mãos de Joseph Goebbels. O controle dos nazistas sobre toda a arte no país foi extenso, e Goebbels passou a perseguir todos os artistas judeus, tais como escritores e músicos. A preocupação de Goebbels com a dita arte moderna e tudo que não representasse os valores alemães gerou enorme repressão. Em maio de 1933, por exemplo, ele tentou uma grande queima de livros, destruindo milhares de livros escritos por diferentes autores, como Albert Einstein, Erich Maria Remarque, Sigmund Freud, entre outros. Na questão cultural, Goebbels conseguiu realizar uma verdadeira revolução cultural na Alemanha, e o objetivo, segundo Richard J. Evans, era de aprofundar e fortalecer a conquista do poder político nazista por meio da conversão do conjunto do povo alemão ao seu modo de pensar. Goebbels elevou a figura de Hitler a uma posição de grande estima e criou uma imagem para Hitler de novo salvador da Alemanha, o novo Bismarck, primeiro-ministro prussiano que conduziu o processo de unificação alemã e inaugurou um império em 1871. Por meio de Goebbels, a saudação Heil Hitler, significa Salve Hitler, popularizou-se na Alemanha nazista. A sua ação sistemática de manipular a opinião popular manifestava a ideia de que a repetição de uma mentira, por muitas vezes, transformava-a em uma verdade. E mais uma vez, para quem não entendeu, eu não estou falando que o povo do MBL é nazista ou qualquer outra coisa do tipo relacionada. O que eu estou falando é que eu estou comparando as atitudes deles. É igual eu disse, a história se repete. Estão se colocando nos mesmos lugares que essas pessoas se colocaram antigamente. Um faz merda, o outro passa pano, porque um ajudou o outro antigamente, e por aí vai, entendeu? Um lambendo o rabo um do outro e passando pano um pro outro pelas merdas que faz, mentindo na cara dura, mentindo, até que a mentira se torne verdade, né? E o que mais me intriga é a pessoa falar que não dá pra ser bonzinho. Tem que acabar virando o cara mal. E o cara mal não é que ele vai cuspir no chão. Ele vai perder a índole dele pra fazer alguma coisa errada pelo bem maior. Qual que é o bem maior? Poder? Encher o cu de dinheiro? Não sei. É esse o problema. A história sempre se repete. E vou repetir mais uma vez, não estou falando que eles são nazistas, é o mesmo modelo, é a mesma técnica, é a mesma tática. Entendeu agora? Entendeu agora? Ô profundos, seus profundos, ó profundos. Se inscreve no canal aí pra mim poder fazer um implante, que eu já tô cansado de ficar careca, cara.